Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais um Talks. Vamos falar de muita coisa legal, muita coisa importante para a sociedade. Hoje nós estamos aqui com a doutora em Direito pela PUC Minas, advogada da União, Cíntia Araújo. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Joia demais. Você está animada? Estou muito animada, uma alegria, um prazer estar aqui. Vamos falar dos projetos dela, do livro dela. Vamos falar de muita coisa legal, muita coisa importante para você. Gente, segue aí, compartilha, não deixa de passar aí para dar aquela seguida, aquela compartilhada para espelhar para muita gente. Isso aí que é muito importante, tá? Para o trabalho continuar, viu? Vamos começar um pouco falando sobre o seu trabalho atual, como que foi para você chegar hoje nesse livro, que a gente vai falar muito dele e abordar muito ele. Bom, A Vida Final, né, Conversas Difíceis Demais para se ter em Voz Alta, o livro, ele parte de uma pesquisa de doutorado que eu fiz em Direito sobre as expectativas equivocadas de pessoas com câncer avançado. Como é que eu cheguei nisso? Eu sou advogada da União, trabalho na Advocacia Geral da União, e durante muito tempo, uma parte muito importante do meu trabalho, dentre outras atuações, era atuar na defesa da União em ações de saúde, principalmente ações de medicamento. Nessas ações, essas pessoas com cânceres avançados diziam que precisavam de determinados tratamentos, de determinada droga para viver. E eu fui percebendo, né, que a maioria daqueles processos, ou aqueles pacientes que pediam aquelas drogas, em dado momento, suspendiam esse tratamento, ou eles morriam, ou eles trocavam de tratamento. E aí eu quis entender melhor o que exatamente esses tratamentos faziam para esses pacientes. E encontrei os estudos que mostravam que, na verdade, enquanto os pacientes imaginavam que eles seriam curados ou que eles viveriam muito tempo com esses tratamentos, essas drogas, quando muito, ofereciam ali, a depender da resposta, enfim, um aumento de sobrevida desses pacientes de até 3 meses. Normalmente não passava disso. E aí eu comecei a me perguntar se o que estava sendo pedido ali naqueles processos era realmente o direito à saúde que eles alegavam, o direito à saúde que está previsto na Constituição, ou o que eu chamei de direito à esperança. E fui pesquisar, então, se aquilo seria direito à esperança e se o direito à esperança sequer existe, né? Se ele poderia ser pleiteado numa ação judicial. Você falava basicamente somente da questão do câncer, ou tinha outras também na época, outras demandas? Havia outras demandas, né? Demandas de saúde em geral, mas a maior parte dos processos que eu, aqui em Minas Gerais, trabalhava eram de pessoas com cânceres avançados. E era interessante até porque tinha hora que parecia que havia uma epidemia de determinada doença. Porque acontecia, por exemplo, de repente, um glioblastoma, por exemplo, que não é um tumor prevalente, ter diversos pacientes ajuizando essas ações. E aí a gente começou a perceber também que essas ações também eram muito usadas por advogados para conseguir que a União financiasse tratamentos, né? Muitas vezes a gente não entregava esses tratamentos, a gente depositava em juízo o valor. E em muitos casos, depois a gente descobriu que era fraude, né? Que esses valores não eram nem usados para esses tratamentos. Mas isso é uma questão paralela. Certo. O foco ali da minha pesquisa era entender se aqueles pacientes não entendiam qual era o propósito daquele tratamento, será que eles sequer fariam aquele tratamento? Será que eles desejariam? Será que eles ajuizariam uma ação? Foi daí que eu parti. E aí eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre isso, sobre essa possibilidade de direito à esperança, sobre essas expectativas equivocadas dos pacientes. E durante essa pesquisa eu conversei com 48 pacientes no Brasil e na Alemanha. Eu tinha feito um doutorado de sanduíche na Alemanha, um período. E aí, quando eu estava no doutorado de sanduíche, eu pensei, eu podia, né? Eu já sabia que eu queria conversar com o paciente, porque, poxa, eu estava num doutorado em teoria do direito, né? Que é filosofia do direito, é super teórico, tratando de um tema que eu precisava estar dentro de um hospital, né? Que eu sentia que eu precisava ver essas pessoas, né? E aí eu sabia que eu queria fazer uma pesquisa qualitativa com as pessoas dentro dos hospitais. Já sabia que eu ia fazer isso no Brasil, imaginei que isso poderia acontecer na Alemanha também. Aí apresentei o meu projeto, né, enfim, para os comitês de pesquisa, consegui um hospital na Alemanha que me recebesse e conversei com esses pacientes no HC, no Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte, no Felício Roxo, e num hospital em Albertinen Krankenhaus, em Hamburgo, na Alemanha. E aí,
essa pesquisa acabou tendo uma nova dimensão, porque quando você faz pesquisa qualitativa, né, que você não está só querendo ver a prevalência, né, você não está querendo só quantificar, você tem novas hipóteses o tempo todo. Então, por exemplo, já havia estudos quantitativos que mostravam que, de fato, os pacientes têm expectativas equivocadas em relação ao tratamento. Então, aquilo que eu via naquele microsistema do processo judicial não era um privilégio do processo judicial, não era um privilégio nem do Brasil. Era uma questão mais universal, né? A gente tem estudos ao redor do mundo que mostram que naqueles lugares os pacientes acham que estão fazendo um tratamento para se curar ou para viver muito tempo, sendo que aquele tratamento, quando tem algum benefício, muitas vezes não tem nenhum benefício comprovado em termos de sobrevida, vai ter esse aumento geral de 1 a 3 meses. Então, esses estudos já existiam, eu já tinha os lido, enfim, eles são estudos muito importantes. Mas no meu estudo, por exemplo, por ser qualitativo, o que eu entendi também? Você só saber se o paciente acredita que vai ser curado ou não da doença por um tratamento é muito pouco. Ele pode entender que ele não vai ser curado, mas ele pode achar que a quimioterapia é tipo uma hemodiálise. Eu conversei com pessoas que imaginavam que a quimioterapia era um tratamento de suporte, ou seja, desde que elas continuassem em tratamento, elas continuariam vivas. Elas podiam ter que fazer 50 anos de quimioterapia. Mas se elas continuassem em quimioterapia, elas continuariam vivas. Então, elas não entendiam o propósito daquele tratamento. E aí você encontra outras formas também de verificar o entendimento. E quando você verifica o entendimento, você pode ter surpresas, porque os médicos imaginam que todo mundo vai se tratar, né? Que você vai conversar com as pessoas e elas vão se tratar. É meio que a sua doença é essa, o tratamento é esse. Quando você diz isso, essa pessoa obviamente imagina que aquele tratamento vai trazer muitos benefícios, né? Ela não imagina, por exemplo, que aquele tratamento, na verdade, traz benefícios em termos de imagem, por exemplo, né? Você tem uma remissão do tumor, mas aquilo não significa nada se você vai viver mais ou vai viver melhor. Elas não imaginam isso. Quando a pessoa se depara com a realidade de que ela tem uma doença que não só não tem cura, como que os tratamentos disponíveis para ela têm um benefício muito pequeno, como um aumento de sobrevida de 1 a 3 meses, ou às vezes nem tem uma comprovação de benefício, pode ser que o melhor para ela seja falar: eu não vou tratar, eu vou viver a minha vida, eu vou tentar viver o melhor possível a minha vida com essa doença que eu tenho. E aí a gente tem, né, uma coisa muito importante, que agora a gente tem falado mais sobre ela, mas que ainda é, acho que um tabu, ainda é uma expressão que a maioria das pessoas morre de medo de ouvir, que é o que a gente chama de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos são uma forma de cuidar do paciente que vai olhar a pessoa que existe ali, independentemente da doença dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Falando um pouco sobre, a gente conversa de tudo aqui no nosso Talks aqui, mas falando um pouco sobre esse assunto, eu queria conversar assim, nesse momento que você faz essa pesquisa qualitativa com as pessoas. Você tem como dar exemplo? Porque assim, eu acho que a parte da saúde, a parte química, eu acho que vai ser uma entrave que não é até da minha parte, mas a parte qualitativa, quando você está conversando com uma pessoa que está nessa situação, como que foi? Como que você consegue registrar isso para a gente aqui? Bom, a minha pesquisa funcionou assim. Primeiro, eu tinha formulários, né? Eu tinha aqueles questionários que as pessoas podiam preencher ou não. Elas podiam participar da pesquisa preenchendo ou não. Na Alemanha, todos os pacientes quiseram preencher. No Brasil, uma grande parte quis, a outra parte não. Eu conversava com essas pessoas o tempo que elas tivessem disponível. Então, eu ia para o hospital. Os médicos, aqui no Brasil funcionava assim, os médicos, os oncologistas do hospital, do HC, me falavam com as pessoas, né? Olha, tem uma pesquisadora aqui, ela gostaria de conversar com você. E aí, se eles aceitassem, eles conversavam comigo, apenas pacientes com cânceres metastáticos. No Felício Roxo, eu conversava com os pacientes em quimioterapia, então, né, eles estavam lá fazendo químio, eu conversava, eu sou pesquisadora, você gostaria de participar, apresentava o termo de consentimento, né, para ver se eles, enfim, concordavam com os termos da pesquisa. E na Alemanha, a própria clínica colocou um papel, assim, entregou para cada um, falando: tem uma pesquisadora brasileira aqui, quem tiver interesse em participar, ela está fazendo essa pesquisa, quem tiver interesse em participar pode procurá-la na sala tal. Bom, e aí eu conversava com esses pacientes muito livremente. Eles tinham esses formulários.
E nesses formulários eu estava querendo entender qual era a expectativa deles com os tratamentos. Não era só isso, mas isso era o principal. Então eram perguntas relacionadas a isso. E aí, muitos pacientes relatavam que acreditavam na cura, acreditavam no tratamento, que eles iam ser curados, ou seja, eles não entendiam para que servia o tratamento, mas também relatavam seus medos de morrer. E quais eram os seus medos para além da morte, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, elas acreditam que vão ser curadas, mas elas pensam, mas eu posso não ser curada. Elas entendem que a morte é uma possibilidade. E aí elas perguntam, quem vai cuidar da minha família? Eu tive uma conversa, por exemplo, com um paciente que ele acreditava no tratamento, mas ele era um pouco cético, assim. Ele achava que o tratamento era para curar a doença dele, mas ele era cético. E aí ele falava comigo, o que me preocupa mesmo é que eu parei de trabalhar e eu que sustentava a minha casa. E agora eu não tenho mais como pagar minhas contas. E isso é muito interessante, né, quando a gente faz, é o que eu disse, quando a gente faz essas pesquisas qualitativas, a gente levanta várias outras hipóteses, porque a gente se pergunta, né, a gente foca muito nisso, a pessoa está doente, eu preciso curar a doença dessa pessoa. E todo o resto, né? E o fato de que ela agora não consegue mais trabalhar, e quem é que vai pagar a conta de luz dela? E a conta de água? E na época foi interessante, esse paciente especificamente, porque ele tinha um financiamento de imóvel da Caixa, e ele estava com medo de perder a casa. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, procura a defensoria, porque provavelmente no contrato está escrito em relação a doenças graves como câncer, provavelmente vai ter uma forma de resolver. E aí ele fez isso, e isso foi para ele um alívio imenso, porque ali naquele momento, o medo da morte, o medo da doença era menor do que o medo da família dele, da esposa e da filha ficarem desamparados. Como é que a gente percebe, né, talvez esse tenha sido o foco da sua pergunta. Como é que eu sei, por exemplo, que a pessoa acha que vai viver muito tempo? Ou ela imagina que a quimioterapia vai salvá-la? Aí a gente tem, acho que, várias formas. Uma coisa muito importante é planejar futuro. Você tem a pessoa que fala o que ela vai fazer mês que vem, e você tem a pessoa que fala o que ela vai fazer daqui a 10 anos. Então, principalmente pessoas mais novas, falavam comigo dos planos delas de casar, ter filhos, trabalhar na prefeitura da cidade, construir um ateliê, com doenças que, na maior parte dos casos, as mataria em 1, 2, 3 anos, né? Então, quando você vê uma pessoa planejando um futuro muito distante, você percebe que ela tem uma expectativa equivocada sobre o tratamento dela, mesmo que ela ache que ela não vai ser curada. E também tem outro lado. Por exemplo, eu sempre conto a história de um paciente alemão. Ele foi o único dos 48 que falou expressamente, eu sei que o tratamento não pode me curar e que eu vou viver pouco. E como que ele falou isso? Ele falou assim para mim, eu queria viver até o Natal. E depois ele falou, não, Natal tá muito longe, eu não vou chegar lá. Eu já vivi muito mais. Ele tinha câncer de pâncreas, que é um câncer muito agressivo que normalmente mata em um tempo muito curto. Ele falou, eu já tô viva há 1 ano, que já é bem além do esperado para mim. Eu queria viver até o mês que vem. A minha neta nasce no mês que vem e eu realmente queria estar vivo quando ela nascesse. Então, ele era uma pessoa muito consciente da proximidade do fim da vida. Foi a única pessoa, dessas quase 50, que me falou que estava consciente da proximidade do fim da vida. E aí, a gente tem vários exemplos, até no livro eu dou alguns exemplos, né, dessas pessoas, como que elas mostram, por exemplo, que elas acham que a quimioterapia é um tratamento de suporte, que é só ela ficar em quimioterapia, que tá tudo bem. Eu conversei com uma mulher que tinha câncer de mama há muitos anos. O câncer de mama metastático, ele sai um pouco da estatística, porque a gente tem uma porcentagem significativa, ali de uns 15 a 20% de pessoas que vive mais do que 5 anos com o câncer de mama metastático. Então, ele sai dessa curva, né? A maioria dessas pessoas com cânceres metastáticos não vai viver isso. Essas pessoas, algumas mulheres com câncer de mama vão ficar vivas muito tempo. Eu conversei com mulheres com câncer de mama metastático que estavam vivas há 20 anos. E aí, quanto mais tempo você está vivo, mais difícil é você acreditar que aquela doença vai te matar mesmo, né? Você mesmo meio que se acostuma. Você fala, não, isso aqui não vai me matar, não me matou até agora. Mas mata, né? A pessoa pode estar há 10 anos com aquela doença e 10 anos depois ela morrer daquela doença. E muitas vezes essas mulheres acreditam que estavam vivas só porque elas continuavam fazendo quimioterapia. Então, na cabeça delas era, não, eu faço essa quimio aqui há 10 anos, se eu continuar fazendo, eu vou continuar viva. Né? E realmente não é esse o propósito do tratamento. O tratamento não faz isso, ele não tem esse poder de impedir a evolução da doença até
que a morte sobrevenha. E aí eu estava dizendo, né? Eu estava te falando dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles só têm como fazer bem. Eles não têm como fazer mal. Existe, acho que, uma associação equivocada das pessoas, porque a gente faz cuidado paliativo muitas vezes errado. O que a gente faz? A gente faz só cuidado de fim de vida. Cuidado de fim de vida é uma parte importante dos cuidados paliativos, mas ele não é cuidado paliativo só. Cuidado paliativo é aquela atenção multiprofissional que a pessoa com uma doença ameaçadora da vida deve receber. Então pensa, doença ameaçadora da vida. Não é estou morrendo, preciso cuidar de paliativo. O ideal é que recebi o diagnóstico da doença grave, encontrei uma equipe de cuidado paliativo. Se a gente fizer isso um dia, aí as pessoas vão pensar, não, cuidado paliativo é coisa boa. Cuidado paliativo vai olhar para mim, vai olhar para os meus valores, para as minhas dores, para os meus sintomas físicos, psíquicos e espirituais e vai tentar me ajudar melhor, a viver melhor o tempo que eu tiver para viver. 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Tem gente que pode ficar em cuidados paliativos 10 anos. Se essa pessoa tiver com uma doença ameaçadora da vida 10 anos, ela pode estar, né, como a gente chama em cuidado paliativo, 10 anos. Ela pode ter a atenção de uma equipe de cuidado paliativo 10 anos. Isso é realmente muito importante, porque eu acho que esse é o grande mito assim, da saúde para doenças graves hoje, né? As famílias... chega alguém sugerindo isso, elas já falam, a gente não quer saber de cuidado paliativo. Porque elas imaginam que é meio que uma transição de tratamento para fim de vida. E não é. Se você tiver acesso a cuidado paliativo desde o diagnóstico precoce de uma doença grave, você muito provavelmente vai estar em tratamento ativo e em cuidado paliativo ao mesmo tempo. Não é excludente. Você não precisa parar uma quimioterapia para entrar em cuidado paliativo. Mas é muito provável que se você tiver em cuidado paliativo, você vai entender melhor o seu prognóstico, você vai entender melhor suas expectativas e aí pode ser que você fale, esse tratamento não faz mais sentido para mim. Então, a gente tem essa relação. Esses estudos que eu mencionei, quantitativos, né, que demonstram as expectativas equivocadas dos pacientes, demonstram isso. As pessoas que entram em cuidado paliativo precocemente, geralmente por entender melhor o prognóstico delas, por entender mais cedo, elas falam, não, esse tratamento não faz mais sentido para mim. Eu quero ir para casa, eu quero viver e viajar enquanto eu ainda tenho condição, eu quero ficar com os meus filhos, eu não quero perder meu tempo. Hoje a gente tem uns estudos que falam sobre toxicidade do tempo. Por exemplo, a gente mora num estado muito grande. Eu conversei com pessoas que ficavam 12 horas numa van da prefeitura para chegar no Hospital das Clínicas para fazer quimioterapia, passavam o dia todo lá, dormiam num abrigo, numa casa, né, que recebe pessoas com doenças, enfim, e depois demoravam umas 12 horas para voltar para casa nessa van. Será que se elas entendessem que aquele tratamento tinha o potencial de estender, não sei, a sobrevida em 1 mês, será que faria sentido para elas? Porque aquele tempo ali está sendo usado para esse tratamento. Será que o eventual benefício vai ser compensado no final? Essa é uma conversa que a gente tem que ter, né? Difícil, hein? Difícil. Como é que pensar sobre isso? Tá fazendo refletir bastante sobre esse assunto. Qual que foi o que mais te deixou, assim, impactado aqui no Brasil? Você falou da Alemanha. Olha, aqui no Brasil teve uma paciente que eu fiquei muito, muito impactada, muito chocada até. Ela era uma pessoa que estava recebendo quimioterapia no leito, que já é uma coisa complicada, né? Assim, seu tratamento teria que ter um efeito, né? Um benefício muito grande comprovado para uma pessoa que já está no leito, ou seja, que está acamada, que não consegue ter mobilidade, receber o tratamento que já vai piorar essa condição dela, né? Pelos efeitos colaterais, enfim. E aí eu perguntei se ela gostaria de participar da minha pesquisa. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou ter que tirar a roupa? E aí eu falei, não, você vai só, se quiser, conversar comigo, responder algumas perguntas e eu sempre falava, né? E isso aqui pode ser revogado a qualquer tempo. Você pode falar, eu quero, e no meio do caminho falar, não quero mais. Tira meu nome, não aceitei participar. Aí ela falou para mim, sabe o que é? É que eu ando muito angustiada. Porque a minha médica me pediu para participar de uma pesquisa. E aí eu tenho que tirar a roupa e eu não consigo parar de pensar nisso. Ela estava com o marido dela e ela olhou pro marido e falou assim, a gente da roça, do interior, não está acostumado com essas coisas. Eu nem durmo pensando que eu vou ter que tirar a roupa.
Então, né, eu pensava, aquela mulher que estava no final da vida dela, que não fazia ideia que estava no final da vida dela, a maior preocupação que ela tinha naquele momento era que ela tinha aceitado participar de uma pesquisa em que ela ia ter que tirar a roupa. O nível de crueldade disso é uma coisa que eu não consigo nem falar. E eu disse para ela, conversa com a sua médica e diz que você não quer mais participar dessa pesquisa, você não é obrigada a participar, você não tem que participar. Isso está te dando uma angústia adicional. Isso não faz o menor sentido. A gente tem que tirar suas angústias, não te dar novas angústias. E ela olhou para mim e falou assim, mas eu não queria decepcionar a minha médica. Então, a gente tem um problema muito sério e, na verdade, tudo isso está muito conectado, né? Por que é tão fácil para o médico enganar o paciente? Quando eu digo enganar, eu não estou falando que o médico vira para a pessoa e fala assim, você vai se curar, e você vai viver mais 50 anos. Até temos os que fazem isso, temos os que mentem dessa forma. Mas a maioria não. A maioria fica evitando essas conversas, propondo tratamentos. Ah, o tratamento é esse aqui. Não tem a conversa de para que serve, como é que é seu prognóstico, vamos falar a verdade, né? Muitos médicos têm essa dificuldade, inclusive porque eles acham que eles não podem tirar a esperança do paciente. Eles acham que vai piorar a qualidade de vida do paciente se ele entender o prognóstico. A gente tem estudos que demonstram que não. A gente tem estudos que demonstram que o paciente percebe o que está acontecendo, mas ele se sente num silêncio imposto. Porque fica todo mundo, você tem que ser forte, você tem que continuar, você não pode desistir, vai dar tudo certo. Então, mesmo quando aquela fica ali na cabeça dele, mas será que vai dar certo? Será que isso está dando certo? O silêncio que é imposto a ele em relação a falar, gente, será que eu estou me tratando, eu vou melhorar? Será que eu não vou melhorar? Ele fica ali numa angústia muito grande. Então, a gente não tem evidência de que você falar a verdade, ser honesto com o paciente sobre o prognóstico dele, diminui a qualidade de vida. É claro que é como a gente estava conversando antes, né? Você precisa aprender a se comunicar devidamente, a fazer isso de uma forma empática, sensível, a fazer isso de uma forma dinâmica, não jogando todas as informações de uma vez. A gente precisa ter realmente um passo a passo, a gente precisa aprender a se comunicar. Mas hoje tem essa cobertura assim, psicológica, hoje você vê isso, você chegou a enxergar isso quando você fez as entrevistas, você viu assim, tendo um tratamento psicológico, alguma coisa para preparar o paciente ou não? Eu conversei com alguns pacientes que estavam em cuidados paliativos, né? Quando o paciente está em cuidado paliativo, normalmente ele tem uma equipe, inclusive você vai ter, por exemplo, uma psicóloga. Não necessariamente você vai precisar acionar uma equipe de cuidado paliativo, né? Aí vai depender muito do hospital, vai depender muito da equipe. Vai ter casos que você vai conversar sobre o diagnóstico, você já vai conversar com o oncologista e ele vai chamar um psicólogo também para participar, para conversar com a família. Isso vai depender muito da estrutura hospitalar. Eu senti, de modo geral, até porque, como eu te falei, normalmente os cuidados paliativos chegam muito tarde, eles chegam no final da vida. Eu senti, de modo geral, que essas pessoas, elas nem sabiam quanto elas precisavam de amparo, exatamente porque elas estavam completamente iludidas em relação ao que o tratamento faria por elas. Então, elas nem enxergavam essa necessidade porque elas não viam, elas não sabiam que elas estavam no final da vida, né? Eu conversei com pessoas que tinham acabado de terminar, né, mais uma linha de tratamento, mais um ciclo de sessões de quimioterapia, enfim, e que na cabeça delas o tumor estava indo embora. Cada vez que elas faziam uma sessão, elas estavam mais perto da cura. Essa pessoa, ela está imaginando o futuro. Ela está trocando o presente dela. Ela está pensando assim, eu estou fazendo um sacrifício aqui, eu estou fazendo esse esforço, porque daqui a pouco eu vou estar bem, eu vou estar curado, eu vou viver mais 50 anos, né? E quando a pessoa faz isso, na verdade, ela está deixando de viver o resto da vida que ela tem. Quando ela não entende que ela está no final da vida dela... Por quê? Peraí, isso aí eu gostei de saber. Porque ela está projetando o futuro, né? Ela está pensando... Mas se ela está planejando o futuro, ela está buscando com base no presente. Mas no presente que ela está fazendo o tratamento, né? Então, assim, a minha ideia eu estou fazendo tratamento aqui, eu não estou fazendo mais nada, assim, eu estou só por conta desse tratamento, eu uso o tempo que eu tenho para fazer esse tratamento, e aí depois que eu fizer esse tratamento eu vou viver, né? Porque uma pessoa que faz um tratamento, mas pensa assim, por exemplo, vou contar o caso da minha mãe. Certo. Minha mãe não teve câncer, a minha mãe teve AVCs hemorrágicos,
que é uma coisa muito complicada, assim, a maioria dos pacientes vai morrer em decorrência desses AVCs hemorrágicos, seja na hora, seja uma semana depois, seja um ano depois. Então, minha mãe está numa exceção de pessoas sobreviventes de AVC hemorrágico e uma pessoa que teve uma autonomia muito grande depois desses AVCs, apesar das sequelas motoras que ela tem. A gente não tem um diagnóstico para ela, a gente não sabe por que ela tem esses AVCs, né? Ela já teve mais de uma vez, ela já teve 3 sangramentos. E aí, no ano passado, ela teve uma queda. Essa queda dela, em princípio, a gente imaginou que fosse um novo AVC, mas dessa vez um AVC isquêmico. Os exames de imagem não mostraram nada, a gente segue sem saber por que ela caiu. Mas depois que ela caiu, ela ficou muito debilitada. Então, a marcha dela, né, o caminhar dela agora é muito mais difícil. E aí, por isso, ela tem um risco aumentado de várias coisas, inclusive de cair de novo, né? De cair de novo, de ser atropelada, de andar na rua, enfim. Porque ela tá andando mal, ela tá andando com dificuldade. A minha mãe, ela faz tratamento, assim. Ela tá fazendo um monte de fisioterapia, de terapia ocupacional, né? Ela vai ao neurocirurgião, ela faz exame, a gente tenta descobrir por que isso aconteceu, por que a marcha dela piorou tanto depois dessa queda. Mas ela não pensa assim, depois que eu estiver andando melhor, eu vou querer muito ir ao cinema. Depois que eu estiver andando melhor, eu vou voltar a viajar. Ela faz as coisas agora. Ela assume os riscos aumentados, ela faz os tratamentos e ela vive. Ela vive. Tá, vamos supor. Eu queria saber qual que foi como que você enxergou essas 3 fases? A pessoa mais velha, uma jovem e uma criança. Quando você fez essa entrevista, tinha diferença na parte sentimental dessas 3 pessoas? Você conseguiu enxergar isso? Eu não conversei com crianças, né? Eu tirei, assim, essa parte, né, da pediatria da minha pesquisa. Até acho que seria muito importante fazer uma pesquisa como a que eu fiz, voltada para crianças, porque quando a gente fala de crianças, a gente está falando de uma autonomia muito complicada, né? Ou é uma autonomia compartilhada quando a criança é mais velha, ou é uma total falta de autonomia da criança quando ela é muito pequena. E aí essa decisão é completamente dos pais, e aí muitas vezes é de acordo com preceitos religiosos dos pais, né? E aí são decisões muito difíceis, porque os pais têm o direito, né, de aplicar tudo que eles imaginam às crianças, os princípios, isso tem que ser compartilhado entre a equipe e os pais, são decisões super difíceis. Então eu não fiz, eu conversei só com pessoas, né? A pessoa mais jovem com quem eu conversei tinha 22 anos. É interessante, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente imagina que uma pessoa mais velha tá mais preparada para o final da vida, assim, tá mais conformada, né? Que a vida tá chegando ao fim. E que uma pessoa mais jovem tá enxergando a vida inteira pela frente por ser mais jovem. Eu não senti essa diferença em relação à idade, assim. E aí eu posso te falar, por exemplo, que a pessoa que eu conversei mais velha tinha 87 anos e foi uma mulher que se desesperou completamente quando o médico falou para ela que ela ia ter que suspender a quimioterapia aquele dia. Esse é um caso, inclusive, muito interessante que eu costumo usar para mostrar como que as pessoas que não entendem os seus prognósticos minimizam efeitos colaterais de drogas e sofrimentos físicos, enfim. Ela estava com um machucado no peito, uma ferida muito feia. Ela já tinha me mostrado, tinha falado que estava doendo muito, que ela não estava aguentando. Na hora que o médico entrou na sala e falou, olha, fulana, a senhora não vai poder fazer a quimioterapia hoje, ela levantou e ela começou a gritar, eu não posso parar, se eu parar a quimioterapia eu vou morrer, eu não posso morrer. E ela tinha 87 anos. O paciente mais jovem com quem eu conversei, né, que tinha 22 anos, e só para complementar, e ela falava assim, eu tô bem, eu tô ótima. Ou seja, ela queria esconder a dor que ela estava sentindo, porque ela acreditava que ela ia morrer se não fizesse a quimioterapia. Então, assim, ela minimizava o sofrimento dela para ter a chance, né, que ela imaginava de continuar viva. Esse paciente mais jovem, ele é uma pessoa incrível, assim, né? Não sei se ele ainda está vivo, é possível. Esses casos, o caso dele, ele teve câncer desde criança. Esses casos que as pessoas têm o câncer desde criança, às vezes elas vivem muito tempo com esses cânceres indo e voltando. Então, eu realmente não sei se ele está vivo ainda, mas ele era um cara incrível, assim, muito legal de conversar. Foi, inclusive, uma entrevista muito difícil e foi uma entrevista que me deu muita empatia pelos médicos também. Me fez pensar muito, caramba, como é difícil. Como é difícil ter que falar para uma pessoa dessa que ela não vai se curar, que a doença dela não tem cura, que ela não vai sobreviver a essa doença.
E ele tinha planos futuros, ele planejava o futuro, mas ele era muito consciente de que ele podia morrer. Ele era consciente de que ele achava que ele estava fazendo um tratamento que podia curá-lo, mas ele sabia que o tratamento podia não funcionar. Então, ele falava assim: eu quero deixar para as pessoas uma imagem boa de mim. Como eu penso que eu posso morrer amanhã, eu penso em ser o mais legal que eu puder, ser o mais gentil que eu puder. Eu quero que as pessoas, depois que eu morrer, pensem: pô, esse era um cara legal. Então você vê, uma pessoa de 22 anos tinha uma ideia de legado, às vezes maior do que muitas pessoas mais velhas com quem eu conversei, né? E eu conversei com pessoas de todas as idades, né? Tinha uma mulher de 29, havia várias ali na casa dos 30, 40, 50. Havia as pessoas mais idosas, depois dos 70. E eu conversei com pessoas com 70, por exemplo, super convencidas que elas iam viver mais 30 anos. O que é uma loucura, né? Assim, porque para mim é uma loucura pensar em viver até os 100. Eu não acho que eu vou viver até os 100. Eu penso ali, se eu viver até os 80, eu vou viver muito. Então, quando você está conversando com uma pessoa que tem uma doença grave, que tem ali 70 e poucos, e ela te fala que ela ainda quer viver até os 100, você fala: caramba, né? Então, realmente, eu não percebi, assim, não teve uma... Que é uma coisa que a gente imagina, né? Não, a pessoa mais velha, ela vai estar mais conformada com isso. A pessoa mais nova, né, vai estar menos conformada. A gente, quando tá de fora, pensa assim, né? Quando é uma pessoa muito velha, você fala: ah, não, mas já viveu muito tempo. Quando é uma pessoa muito nova, você fala: nossa, que droga, ter câncer com 20 anos, né? É devastador. Mas eu não sentia isso, né? Não era uma coisa que nas conversas aparecia, sabe? Que isso, né? Parar pra você pensar que o mundo... A gente tem várias diversidades humanas aí. A gente estava conversando até alguns podcasts atrás. Eu conversei com pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, a gente foi conversando com gente que tem superação. E chegar nesse ponto onde você não encontra mais a superação para viver. E você tira dali a superação de uma forma que na sua mente tem superação, mas pensando por um lado lógico da doença, você está prestes a morrer. Eu queria, assim, agora a gente falando mais do assunto, né? Logo após isso, eu até te cortei, você estava numa linha de raciocínio falando um pouco sobre o livro. A decisão de você tomar, de você começar a escrever, como que foi isso? Então, quando eu entendi, assim, a dimensão das coisas, sabe? Eu fiz o doutorado de sanduíche na Alemanha, né? Voltei para conversar com os pacientes na Alemanha. Quando eu voltei para conversar com os pacientes na Alemanha, eu ouvi um podcast de um médico aposentado e pesquisador chamado Peter Wise. Eu já tinha lido o estudo que ele tinha feito. Ele tinha feito um estudo em 2016, mostrando isso, que a maioria das drogas para canceres metastáticos, quando tem benefício, tem esse benefício só marginal de aumento de sobrevida em até 3 meses. E ele falava: se é assim, a gente devia conversar seriamente com os pacientes sobre a possibilidade de cuidados paliativos exclusivos, ou seja, sobre a decisão de não tratar, de não fazer tratamentos contra essas doenças. E eu já tinha lido esse estudo, tinha me impactado muito. E aí eu ouvi ele falando num podcast do BMJ, que é essa revista científica muito importante no mundo, né? E aí eu ouvi, eu falei: caramba, eu tinha que conversar mais com ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei: eu ouvi aqui seu podcast, eu sou uma pesquisadora brasileira na Alemanha, eu queria saber se eu podia te entrevistar. Eu achava que ele morava na Inglaterra, porque ele tinha sido professor de uma universidade na Inglaterra há muitos anos, professor de medicina. Eu estava na Alemanha, eu falei: né, tranquilo, assim, pego um avião rapidinho, tô lá e entrevisto ele. Já tô aqui mesmo. Aí ele me respondeu falando que naquele momento não ia dar, mas que eu podia voltar depois. E aí eu fui entrevistá-lo. Em junho de 2018, eu fui para a França, para casa dele. Ele me chamou para ficar na casa dele. Fui para a França para entrevistar o Peter Wise. E aí foi muito interessante. Ele me mostrou como que esse artigo no BMJ, que ele tinha publicado em 2016, tinha tido, assim, mais de 2 milhões de menções no Twitter. Porque foi um artigo muito repercutido pela mídia, assim. Então, ele foi entrevistado pelo The Guardian. A Time falou do artigo dele. Foi uma coisa que furou a bolha. E aí eu falei com ele: sabe, Peter, eu queria muito que a minha pesquisa ganhasse o público leigo. Eu queria que isso que eu estou pesquisando aqui, que está escrito nos estudos, que as pessoas têm como ler, mas que elas não têm acesso, chegasse às pessoas comuns. Eu queria que isso acontecesse. E o Peter era um grande entusiasta dessa ideia. Até hoje ele é.
Ele sempre falava, você tem que ir para televisão, você tem que ir para um podcast, você tem que ir para rádio. Porque isso que você está fazendo, né, é uma forma de divulgação científica de pessoas que realmente não vão ter esse acesso, né? Um artigo desses, claro que a gente tem as formas de burlar, mas assim, se você joga lá no Google, você cai no artigo, você paga $39 para ler um artigo desses. E a maioria das pessoas, claro, não vai ter uma formação técnica para entender os resultados que estão ali. Então, se você não tem alguém para traduzir, para colocar isso numa linguagem acessível para as pessoas, elas vão seguir sem saber. E é claro que pode parecer ingênuo, assim, né? O Peter mesmo fala isso. Ele fala, porque você é uma Davizinha contra um Golias, né? Porque esse tipo de informação é o tipo de informação que a indústria farmacêutica não quer que as pessoas saibam, né? Ela não quer que as pessoas saibam que as drogas são ruins, né? Que muitas dessas drogas que estão em circulação não demonstraram nenhum tipo de benefício para as pessoas. E que mesmo assim os médicos prescrevem, mesmo assim elas usam, mesmo assim a gente paga, né? Muitas vezes drogas caríssimas, a gente usa recursos para essas drogas no lugar de usar recursos para outras coisas super efetivas. Exemplo. Esse momento seu, que a gente usa para pagar drogas, a gente poderia usar com outras formas efetivas. A gente podia usar na assistência básica, né? A gente tem uma forma de cuidar das pessoas no SUS, por exemplo, né? A gente cuida desde a pessoa, desde o momento em que a pessoa nasce, né? Desde antes, desde o pré-natal, até depois que a pessoa morre, né? No processo de luto, nos cuidados paliativos. Nunca vai ter recurso suficiente para tudo que a gente faz. Nunca vai ter recurso suficiente para absolutamente tudo que a gente poderia fazer que é efetivo em saúde. Nunca. Nem no Brasil, nem na Suécia, nem em lugar nenhum do mundo. Inclusive com drogas que são muito efetivas. Por exemplo, a gente tem drogas muito efetivas na reumatologia que são drogas caríssimas. Então a gente limita o que a gente consegue pagar. A gente não consegue pagar tudo. Mas a gente gasta muito mal quando a gente gasta com droga que não funciona, né? A droga que não funciona, especialmente quando ela é cara, é um dinheiro que a gente joga no lixo, que a gente simplesmente dá para a indústria. Então, se eu tenho uma droga oncológica, por exemplo, que custa R$1 milhão para esse paciente no final do tratamento, normalmente não vai chegar a isso, mas agora, se a gente começar a investir nas drogas novas, atuais, vai. E ela não deu um aumento de sobrevida para esse paciente, ela não melhorou a qualidade de vida desse paciente, a gente deixou de usar esse dinheiro em algo que a gente podia usar, inclusive nos determinantes de saúde, por exemplo, em saneamento básico, para usar em algo que não funciona, né? Que alguém esperou que funcionasse, que o paciente realmente acreditava que funcionaria. E que até o médico poderia acreditar, né? Os médicos também superestimam muito os benefícios do tratamento, porque eles são iludidos pela indústria, né? E porque eles não se atualizam, assim, eles estudam pouco. Eles veem poucos estudos. Eu já tive em congresso, assim, que eu fui falar que, na maioria dos casos, né, a gente já sabia que não existia relação entre aumento de sobrevida livre de progressão, que é o desfecho substitutivo que muitas vezes o laboratório usa para colocar a droga no mercado. Então, o que ele consegue? Ele precisa demonstrar alguma coisa. Ele demonstra que aumentou a sobrevida livre de progressão. E aí, a gente não conseguiu ver uma relação entre esse aumento e o aumento da sobrevida global. Então, qual foi o benefício para o paciente? Nenhum. Eu já tive em congresso que, quando eu falei isso, o médico levantou e falou, por que você está falando isso? De onde você está tirando isso? Então, assim, ele nunca tinha visto esses estudos, sendo que ele é o médico, né? Eu sou uma pesquisadora, tudo bem, mas sou uma outsider da área da saúde. Como que essa pesquisa não chegou a ele? Então, a gente tem um momento em que é uma circulação de informações muito grande e que as informações não chegam. E que as pessoas não sabem. Se o próprio médico não sabe, imagina a dona Maria, que chegou no hospital hoje, né? Chegou lá no SUS com um caroço ali e descobriu que aquilo é câncer. E descobriu que tem metástase, né? Como que essa informação vai chegar nela? Como que a informação sobre se aquele tratamento faz ou não faz sentido vai chegar nela? Não vai chegar. Então, a minha ideia com esse livro realmente foi de levar conhecimento para pessoas comuns. Vamos voltar aqui que eu te cortei. Você estava com o Peter. Isso, com o Peter. Mas aí foi isso. O Peter falava, você tem que ir para televisão, você tem que ir para rádio. E eu falava, Peter, eu tenho muita vontade de publicar esse livro. De publicar esse livro em inglês e de fazer uma versão, né, da tese para o público leigo. Era isso, assim, eu ia terminar a tese ainda, né, isso era 2018, eu defendi em 2019, fevereiro de 2019. Então eu falava, eu tenho vontade de depois publicar minha tese,
publicar minha tese em inglês, porque eu acho que que o que eu tenho aqui é novo, eu acho que isso pode ter impacto em outros universos também, não acho que isso aqui é restrito ao Brasil. E eu tenho vontade de fazer uma versão dela, uma versão dos resultados da minha pesquisa para o público leigo. Eu tenho vontade de escrever de uma forma acessível para que essas informações cheguem às pessoas comuns. O livro que eu publiquei, por exemplo, o primeiro, eu publiquei um livro chamado Existe Direito à Esperança? Uma pergunta, né? Por uma editora jurídica. Então, ele alcançou muitas pessoas daquele universo. Depois eu publiquei um livro em inglês, né, adaptado para o público internacional por uma editora científica muito conhecida chamada Springer, né? Então, a minha pesquisa conseguiu chegar a outros lugares no mundo, né? Outras universidades, enfim, para ampliar também o olhar de pesquisadores sobre o assunto. Mas o que era mais importante para mim era chegar, assim, eu digo que o meu sonho era que o livro vendesse no aeroporto, que as pessoas passam ali na bancada da livraria rapidinho e falam, vou pegar um livro aqui para ler no avião. Esse era meu sonho. Por quê? Porque eu quero chegar nas pessoas comuns. E isso é um assunto que diz respeito a todo mundo, porque todo mundo vai morrer, né? O livro ele é muito mais abrangente do que essa pesquisa com as pessoas com câncer, porque ele faz reflexões sobre isso, sobre a finitude, sobre o fato de que vamos morrer, sobre por que quando a gente começa a lembrar que a gente vai morrer, a gente vive melhor, né? Sobre o privilégio, sobre quanto isso é privilégio. A gente vou poder... te fazer uma pergunta, então. A pergunta desse Talks. Tô milhão. Você está preparada para morrer? Eu acho que ninguém consegue antecipar como vai reagir, sabe? Eu não sei o que vai acontecer na minha cabeça se amanhã eu descobrir que eu tô com um câncer metastático. Principalmente porque eu não vou ter essa oportunidade de me iludir com os tratamentos. Então vai ser um choque muito grande para mim. Vai ser difícil. Eu vou sofrer muito de pensar que, né, eu vou morrer e a minha filha vai ficar. Acho que depois que a gente é mãe, isso tem um peso imenso. Então eu acho que, assim, ninguém tá totalmente preparado, né? Eu escrevo no blog na Folha de São Paulo chamado Morte Sem Tabu. Eu falo sobre morte muito, eu entrevisto as pessoas sobre morte. E é claro que quando a minha mãe morrer, por exemplo, a minha mãe tá viva e ela é, assim, né, muito próxima. Eu sofro desde que ela teve o primeiro AVC. Eu vou sofrer muito. Mas eu gosto de pensar que por que eu comecei a pensar na morte? Por que eu comecei a me lembrar que ela é possível, que ela acontece com fulano que está vivo hoje, saudável, e ele sai e de repente é atropelado? Porque acontece, a gente não tem como impedir, a gente não sabe, nenhum de nós é especial, né, para dizer, não, comigo vai ser diferente. Porque eu sei com a concretude que é para saber mesmo que eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 5 anos, eu vivo de uma forma que eu não viveria se eu não pensasse na morte. Então eu vivo com uma intensidade, as minhas relações têm uma intensidade, as minhas decisões são muito pautadas pela possibilidade de morrer de verdade, não de imaginar que a gente morre. Eu lembro quando a Marília Mendonça morreu, né? E assim, foi um choque muito grande. É sempre um choque muito grande quando uma pessoa muito nova morre, e quando ela é famosa mais ainda, claro. Mas eu lembro de pensar isso, de pensar, puxa vida, ela tinha 26 anos, eu acho. Será que ela estava realizada? Será que ela pensou assim, né? Nos últimos segundos ali, será que ela pensou, pô, mas eu vivi bem. Eu vivi do jeito que eu tinha que viver. Eu tenho esse sentimento, sabe? Eu tenho esse sentimento e eu tento conquistar esse sentimento diariamente, de pensar, se eu morrer hoje, eu morri bem. Tem uma frase que fala assim, quando a morte chegar, que ela me encontre viva. Eu penso assim, eu vou estar viva. A minha mãe, por exemplo, né, que é um exemplo para mim disso, de viver. A minha mãe é uma pessoa que muita gente fica assustada, fala assim, não, é muito perigoso, né? A gente faz coisas e viagens e vai a lugares e ela não fica presa nesse medo, sabe? Claro que ela tem uma chance aumentada de morrer. Claro, não só pelo problema de mobilidade agora, que aumenta o número de riscos para ela, a queda é a segunda causa de morte em idosos, né? As pessoas pensam muito em câncer, mas elas morrem muito de cair, né? Idoso não pode cair. Não sei se você já viu a entrevista do Peter Attia, que chama, do livro dele,
Ele fala, eu esqueci o nome do livro dele, o livro dele é famosíssimo, e ele fala que a maior, assim, eu não sou da saúde, tá? Pelo amor de Deus, só que eu li esse livro, que a maior morte entre os idosos é de queda. Queda, eu acho que é a segunda, mas assim, pode ser que também no país onde ele tá, no Brasil, seja diferente. Estados Unidos, né, no caso. Mas assim, idoso morre muito porque cai. Então, a minha mãe tem um risco muito aumentado de morrer, porque ela tem uma chance muito maior de cair. Mas ela não fica em casa esperando a vida passar, sabe? Especialmente quando essa vida pode durar menos do que ela imaginava, né? Especialmente quando a gente pensa, caramba, podia ser que eu vivesse até os 80, mas aqui, com essa minha situação de saúde, é provável que eu morra antes. Você não fica esperando a vida passar. Então, eu acho que se eu tô preparada, provavelmente não. Assim, provavelmente o choque que eu vou levar, né, o luto que eu vou sentir, não vai ser tão diferente assim. Mas eu tô preparada para estar viva. Eu tô preparada para continuar viva, para não ter os arrependimentos. Isso é muito comum. Com alguns familiares, eu conversei com pacientes e familiares, né? E o foco da pesquisa são os pacientes, mas eu conversei com muitos familiares de pacientes também. E as perguntas para eles eram um pouco diferentes, mas era muito comum o arrependimento exatamente pela falta de vida. Então, assim, é muito comum, por exemplo, que um filho que descobre que uma mãe está muito doente peça, pelo amor de Deus, para ela continuar em tratamento, para ela não desistir, porque ele tinha sumido. Porque ele nunca tinha mais almoçado com ela. Porque ele estava ali vivendo a vida dele, esperando que um dia, talvez, ele tivesse tempo para almoçar uma vez por semana com a mãe. Porque a gente faz isso, né? A gente fica imaginando que o melhor da vida está sempre para frente, ou que uma hora o trabalho vai diminuir, ou que uma hora as coisas vão melhorar. E a gente adia muitas coisas simples, do tipo, hoje eu vou lá na casa da minha mãe, por essa forma de viver. Quando a gente lembra que morre, minha mãe morre, eu morro, eu não sei quando é que isso vai acontecer, a chance de se incorporar na sua vida é muito maior. A chance de você não viver mais no automático, esperando sempre aquele momento em que vai dar tempo, em que vai dar certo, é muito maior. E quando eu falo isso, eu falo também, claro, muito de privilégio, né? Isso tem muito a ver com privilégio. Tem pessoas que o medo da morte, para elas, é um medo diário, que elas não sabem se amanhã o filho vai ter o que comer, né? Então, pensar na morte, a gente tem sempre que pensar de uma forma racializada, de uma forma socializada, porque senão a gente vira uma espécie de guru de, morrer pode ser lindo, né? Eu tenho pavor do morrer pode ser lindo. Mas eu acho que todo mundo ali, né, pelo menos a maioria das pessoas, mesmo em situações muito difíceis, toma decisões diferentes quando lembra que a morte é uma possibilidade real. E nós todos, assim, nem se tocamos, né, da morte, né? Nós vivemos um dia. Eu acho que a gente fala mais de previsão financeira do que previsão de saúde, assim, pensando por um lado. A gente tem o cuidado de ir na academia e tudo, mas a gente não tem essa previsão de pensar assim, vou morrer, mas será mesmo? Deixa eu cuidar aqui do meu dinheiro, do meu trabalho, do meu negócio. Eu tenho muitos colegas na AGU, por exemplo, e é sempre muito engraçado, né? Porque hoje em dia a gente se aposenta muito tarde, né? Todo mundo. Então, tem aquela coisa de, meu Deus, eu só vou conseguir fazer isso quando eu me aposentar. E eu sempre brinco, eu falo, se aposentar, né, gente? Se não morrer antes. Porque eu penso muito na morte. E, de fato, a maioria das pessoas vive planejando um futuro como se a morte não fosse uma possibilidade. E não é só a morte, né? Assim, não é só a morte que acaba mesmo com o fim da vida. É como que você vai estar, né? Hoje você pode ser saudável e ter muitas expectativas. Daqui a 10 anos pode ser que você esteja vivo, mas esteja mal de saúde, né? A minha mãe tinha 53 anos quando teve os AVCs hemorrágicos que tiraram, né, ali por um tempo a autonomia dela e que diminuíram muito a qualidade de vida dela. 53 anos é muito cedo, né? Isso não é incomum. Então, é pensar no presente realmente, presente mesmo, sabe? Hoje, essa semana, esse ano, né? E não um dia, quando eu fizer isso. Às vezes são coisas muito simples que dão uma sensação de vida plena pra gente, sabe? Às vezes é a retomada de relações, às vezes são pedidos de desculpa. Às vezes são coisas que a gente adia
pensando que uma hora a gente vai fazer. E quando a gente percebe que a hora para fazer isso, o tempo para fazer isso está acabando, né? É muito mais difícil. Mas ainda é possível, né? Eu sempre digo que é muito importante que essas pessoas com doenças graves, né, que estão no final da vida, e aí pode ser que estejam no final da vida mesmo, ali no extremo final, na última semana, mas pode ser que estejam no último ano. Se eu descobrisse hoje uma doença que me matará em 5 anos, eu ia estar no final da vida, né? Esses 5 anos seriam o final da minha vida. Quando elas sabem dessa realidade, elas têm essa chance, né, de viver plenamente, mesmo que o final da vida delas. De fazer um pedido de desculpa, de fazer um arrependimento, de, se for o caso, fazer uma viagem, de resolver uma pendência afetiva. Isso parece bobo, às vezes, porque as pessoas minimizam muito o ser humano, né? A gente minimiza, assim, os sentimentos e o que nos faz humanos. Para muitas pessoas, isso vai ser a coisa mais importante da vida delas, sabe? Muitas vezes as coisas mais importantes da vida de alguém vão acontecer no final da vida delas. Vai ser realmente uma retomada de uma relação, né? Ou uma fala, um pai, por exemplo, conversando com seu filho sobre o fato de que ele nunca aceitou a homossexualidade dele, e tendo essa conversa, né? E tirando esse peso e realizando isso de uma forma que ele pense, eu deixei esse legado, eu fiz isso. A questão do arrependimento, ela é bem forte, né? Ela é bem atrelada no fim da vida de uma morte igual essa que, não estou dizendo, eu vou dizer a palavra lenta aqui, mas não é porque é lenta, porque ela dá tempo de você ali procurar a resolver seus problemas afetivos e pessoais com cada pessoa. Eu acho que faz sentido. Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza. Eu falo muito essa frase, fim de vida é vida, né? Porque a gente democratizou muito o termo morte digna, que é importante, mas eu acho que quando a gente fala em morte digna, para mim, a gente tem que falar da morte do momento ali, daquele final mesmo, sabe? Do extremo fim da vida. Não dos últimos 3 meses da vida de uma pessoa, né? Os últimos 3 meses da vida de uma pessoa, no geral, vão ser vida, não vão ser morte. Claro que a gente tem casos, sim, né, de morte estendida, assim, a pessoa entra num processo de morte e ele é prolongado artificialmente. Mas quando a gente fala dessas pessoas com câncer, né, avançado, enfim, que vão chegando ali para o extremo fim da vida, na última semana, às vezes ela vai estar realmente naquele processo de morte ativo que você não sabe em qual momento vai acontecer. Mas 1 mês antes, às vezes, ela está ali comemorando com os filhos, a família, a vida dela. O meu sogro, por exemplo, morreu em abril e ele, assim, 2 semanas antes da morte dele, a gente fez uma festa, como se fosse uma festa de aniversário para ele, e a gente comemorou a vida dele. Foi o último dia que ele realmente teve ali uma vivência. Mesmo depois disso ele declinou muito até ele entrar na fase aguda mesmo da morte e morrer. Mas assim, 15 dias antes ele estava muito vivo, sabe? Aquilo não era a morte, era o fim da vida dele, mas ainda não era a morte. Então eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, sabe? Fim de vida digno e morte digna. Quando a gente está falando, por exemplo, de eutanásia, de suicídio assistido, e a gente fala da morte digna, né? A gente está falando desse momento ali, de às vezes dar... Eu vou fazer essa pergunta, mas é porque é interessante, né? Você é a favor da eutanásia ou não? Olha, eu tenho uma visão que a gente precisa discutir esse assunto, a gente precisa conversar sobre isso, ele não pode ser um tabu. Ele é crime no Brasil, então a gente precisa ter essa conversa, sabendo que é hoje um crime. Mas eu acho que a gente precisa ter essa conversa em etapas. Então, a primeira etapa é ter cuidado paliativo universal. Para alguém saber se o sofrimento dessa pessoa está intolerável a ponto de precisar terminar a vida naquele momento, ela precisa ter tido acesso a tudo que ela pode para aliviar os sintomas que ela tem, né? Se uma pessoa diz, eu não aguento mais essa dor, antes de eu falar, tá bom, eu vou te, né, ajudar aqui você a morrer, eu preciso ter dado a ela todas as chances dela parar com essa dor, né? Então, quando a gente fala de um país que não tem dose de morfina suficiente para quem está com muita dor,
eu acho muito difícil a gente falar em eutanásia. Eu acho que a gente corre o risco de, inclusive, fazer mal para o sistema, né? Tentar resolver um problema criando um novo problema, que é quem exatamente deve ter direito à eutanásia, né? Como que eu vou cumprir esses requisitos? E eu me preocupo muito, por exemplo, se a gente falasse hoje no Brasil, não, a eutanásia é permitida desde que você cumpra esses requisitos. Eu acho que seria mais um privilégio para quem tem condições. Porque, dentre esses requisitos, você ia ter que ter acesso a um sistema de saúde que a maioria das pessoas não tem, né? Então, você teria ali que ter os laudos médicos e comprovações, enfim, que a maioria das pessoas teria dificuldade de obter. Então, eu acho que... e eu posso estar errada, né? Assim, eu não sou uma estudiosa profunda desse assunto, eu leio bastante porque o assunto me interessa e ele, é claro, é correlato à minha pesquisa. Exato. Eu me interesso. Mas é realmente uma preocupação que eu tenho. Se a gente, na verdade, não simplesmente facilitaria a vida de quem, por exemplo, Antônio Cícero tomou a decisão de ter a morte assistida dele na Suíça. Por que ele fez isso? Porque ele tinha condição. Eu talvez fizesse a mesma coisa, porque eu tenho condição. Mas a maioria das pessoas no Brasil não pode nem pensar nisso. Elas não têm dinheiro para pagar isso, né? Então, eu acho que se a gente abrisse essa possibilidade hoje, talvez a gente simplesmente facilitaria o acesso dessas pessoas que já têm condições. Eu acho que a gente precisa conversar e eu acho que essa conversa pode, inclusive, incentivar a criar estruturas para que a eutanásia um dia seja uma possibilidade real. Como que a gente cria essas estruturas? Com acesso a cuidado paliativo, por exemplo, a todo mundo, né? E aí esse acesso tem que ser um acesso real, não pode ser só o acesso ali de cuidado de fim de vida, né? Ele tem que ser o acesso preconizado pela OMS, desde o diagnóstico precoce. A gente precisa de equipe para isso, hoje a gente não tem, a gente tenta formar, mas acima de tudo a gente precisa de uma conscientização social sobre o que é isso. Exato. Né? Aí sim, quando eu vejo uma pessoa que, muitas vezes isso acontece, né? Como eu escrevo lá no Morte Sem Tabu, muitas vezes as pessoas mandam mensagem e falam, eu não aguento mais viver e tal. Pode ser que realmente ali para ela o melhor seja encerrar a vida, mas a gente tem que ter meios de verificar se ela quer encerrar a vida porque realmente não tem o que fazer por ela para aliviar esse sintoma, ou se ela quer encerrar a vida por falta de acesso, por falta de estrutura, por falta de companhia, né, por falta de morfina. Então, eu acho que é uma discussão necessária, uma discussão muito importante que vai nos ajudar a criar estruturas que a gente precisa, mas não acho minimamente viável hoje, por exemplo, a gente sugerir para um parlamentar que apresente um projeto de lei defendendo a eutanásia. Acho, inclusive, um problema, um equívoco, porque aí a gente levantaria talvez a discussão num congresso muito conservador de outras coisas, de outras pautas em que a gente já teve avanços e a gente poderia ter até retrocessos. Eu acho realmente perigoso, assim, mas, hoje. Assim, eu vou tocar nesse assunto aqui, mas vai ser bem breve. Na Suíça existe. Existe a possibilidade de suicídio assistido. E você foi na Alemanha. Por que você acha que lá deu certo isso? Com base no desenvolvimento de pesquisa. Você sabe me falar isso? Na Suíça? Exato. Olha, eu acho, assim, e isso, né? A Alemanha também tem caminhado nesse sentido, né? Portugal, enfim, a gente tem países hoje que estão legalizando formas de morrer voluntariamente. Eu acho que isso tem principalmente a ver com a autonomia que é conferida, inclusive normativamente, nos países, né? Na Suíça, na Alemanha também, a autonomia do indivíduo é algo muito importante, muito mais do que é no Brasil. Então, assim, as decisões do que o indivíduo deve ou pode fazer em relação à própria vida são coisas levadas muito a sério, muito mais do que a gente leva aqui. Aqui a gente tem uma, né, assim, tanto que a gente ainda não conseguiu legalizar nem o aborto, né? Assim, então, a gente tem essa questão de autonomia do indivíduo muito limitada no Brasil. Nesses países, a autonomia do indivíduo é algo, né, tá lá na Constituição. O indivíduo é responsável pelas próprias decisões, ele toma as decisões em relação ao próprio corpo. Então, se ele pode tomar, né, as decisões em relação à própria vida, por que ele não poderia tomar essa decisão em relação à própria morte? Eu acho que tem a ver principalmente com isso. Tem a ver com o fato de que eles levam a autonomia do indivíduo muito mais a sério do que a gente leva
no Brasil. Mas existem outras questões também. Por exemplo, na Holanda, né, que a eutanásia é permitida, uma vez eu li um livro muito interessante que ele falava: por que na Holanda isso é mais fácil? Porque a Holanda, ela instituiu uma medicina da família de um jeito que você realmente conhece um médico a sua vida inteira. Então, na hora que você vira para esse médico e fala: a minha dor está insuportável, ele te conhece há muito tempo, né? Ele sabe da sua situação de saúde há muito tempo. Então, a confiabilidade do sistema, a confiabilidade dessa relação entre paciente e médico é muito maior, né? Muito maior do que eu sair daqui do Brasil, né? Entrar em contato com alguém na Suíça, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse uma doença que me permitisse fazer o suicídio assistido na Suíça. Aí eu faria uma consulta online, eu mandaria os documentos, eles falariam: não, pode vir. Aí eu iria para lá, eu faria uma consulta com o médico, ele olharia ali meus exames e falaria: não, realmente você atinge aqui as condições de terminalidade da doença e tal, sofrimento intolerável, você pode fazer a morte assistida. Esse médico nunca me viu, né? É claro que a confiabilidade disso é menor do que num país em que isso é estruturado para ser assim, que as pessoas têm um médico de referência. Na hora que esse médico de referência fala sobre um paciente que ele conheceu a vida inteira, né, a confiança que a gente tem nele é maior. Mas, assim, mesmo nos países, né, em que a eutanásia ou o suicídio assistido são permitidos, nunca vai deixar de ter essa discussão, assim. A gente nunca vai estar, eu acho que... Nunca vai chegar num estágio que a gente vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, como é que pode que lá em 2025 não podia todo mundo morrer de eutanásia e suicídio assistido? Eu acho que a gente sempre vai ter uma... Isso sempre vai ficar na nossa cabeça, assim. A gente sempre vai pensar, a gente vai sempre ter uma reflexão. Claro que... Aí depende do caso, né? Em alguns casos eu acho que é mais fácil da gente tolerar. Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença grave, que está no final da vida, e aí você antecipa essa morte que provavelmente aconteceria em uma semana porque ela está sofrendo demais. Eu acho que esses casos são mais fáceis, assim, são mais simples. Mas e aquele caso em que a pessoa, né, tem uma doença neurológica degenerativa, ela está ótima e ela fala: eu não quero continuar. Eu não quero chegar no estágio que eu sei que eu vou chegar. Eu não quero chegar no estágio em que eu vou perder a minha autonomia. É difícil, né? Assim, a gente... É uma sensação de perda de chance de vida que eu acho que é difícil para o humano. Eu acho que realmente é difícil para o humano. Aquele filme, né? Como Eu Era Antes de Você, acho que o nome é esse. Que o personagem, né, tá numa cadeira de rodas há muito tempo. E ele escolhe fazer, né, a morte assistida. Eu acho que ele era suíço. Ele vai para a Suíça, né? Assim, ele é dos Estados Unidos e ele vai para a Suíça para fazer o procedimento, né? Que eu acho que a esposa dele, ele tem um romance com a enfermeira dele. Isso, ele tem um romance com a enfermeira. E eu lembro que nossa, depois que a minha mãe teve os AVCs, eu fiquei muito tempo sem conseguir chorar. Eu fiquei muito estranho. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu chorei dentro do avião, assim, mas eu chorei de soluçar, eu chorei muito, muito, muito. Foi, sim, eu tava com vergonha de tanto que eu chorava. Porque a sensação ali, pra mim, era: essa pessoa tem uma vida e ela tá interrompendo essa vida, né? Ela não tá antecipando a morte dela, ela tá pondo fim à vida dela. Eu acho que existe essa diferença. Eu acho que quando a gente sabe: não, essa pessoa tá morrendo, vamos antecipar, eu tô com falta de ar, né? Vou morrer, que eu sei que daqui a uma semana ou daqui a 2 me mata de uma vez. Eu não quero ficar com falta de ar. Eu acho que isso é muito palpável. Mas eu tô aqui vivendo, namorando, amando uma pessoa, mas eu quero interromper essa vida. Eu acho muito mais difícil de pensar. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão necessária, acho que a gente tem que fazer, né? Tem pessoas levantando essa bandeira no Brasil hoje, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, ele tem falado muito sobre esse assunto, né? Ele vai a vários podcasts e fala: a gente tem que falar de eutanásia, a gente tem que falar de morte assistida, por uma experiência pessoal dele, né? Tem um livro recente muito bom chamado O Dia em que Eva Decidiu Morrer, que vale muito a pena também. Eu tenho algumas questões com esse livro exatamente porque eu penso nesse lugar do privilégio, assim, de quanto
a institucionalização das coisas pode simplesmente facilitar a vida de quem já tem acesso e piorar a de quem não tem acesso. Eu sempre tento pensar por esse lado, sabe? Todas as políticas públicas, eu acho que a gente tem que pensar. Isso aqui vai realmente melhorar a estrutura social ou isso aqui vai só facilitar a vida de quem já tem acesso? E eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que a gente tem que levantar esse assunto. E a gente tem muito mais gente do que a gente imagina querendo falar sobre esse assunto. Assim, todas as vezes... eu fiz um último texto agora para o Morte Sem Tabu. Todas as vezes que eu falo sobre isso, olha, gente, não é qualquer vida que vale a pena ser vivida, ou isso é muito pessoal, né? As pessoas são diferentes e tem gente, eu falei sobre isso no último texto, né? Sobre a pessoa, se for para perder a sensibilidade dos dedos, se for para perder a voz. Eu já disse isso algumas vezes. Se eu tivesse um câncer de laringe que me fizesse perder a voz, talvez eu não quisesse ser curada, talvez eu não quisesse tratar, porque perder a voz para mim é uma coisa devastadora. As pessoas são diferentes, então não é qualquer vida que vale a pena ser vivida para todo mundo. Todas as vezes que eu escrevo sobre isso, várias pessoas me mandam mensagem falando: nossa, eu acho que a eutanásia tinha que ser legalizada, eu acho que tem que ter suicídio assistido. Pessoas que têm doenças falam: nossa, como eu queria ter essa chance, eu não aguento mais viver da forma como eu vivo. E isso, se a gente começa essa discussão, olha como que é interessante, né? A crítica que eu faço, a crítica não, né? Talvez o entrave que eu ponho, para a gente falar sobre isso, tem que ter cuidado paliativo universal. Na verdade, se a gente começa essa reflexão e as pessoas falam: não, mas espera aí, as pessoas que estão se candidatando, elas tiveram acesso ao cuidado paliativo, a gente acaba forçando o sistema a melhorar, né? A gente acaba forçando o sistema, porque se a gente... Eu tive, né, eu li mesmo uma pessoa que deixou esse comentário lá na Folha, que falou: eu tive 2 AVCs, eu tenho essa situação e tal, eu acho que a gente tem que falar de eutanásia. Aí eu vou perguntar, e eu vou para ele e vou falar assim: mas olha só, qual é o acesso que você tem hoje? Você tem acesso a uma equipe multidisciplinar? Você tem acesso a alívio de sintomas? Você tem acesso a psicóloga? Como que é o acesso que você tem hoje? E aí sim eu posso falar sobre eutanásia com ele. Então, na verdade, o entrave força o sistema a melhorar, né? Quando a gente coloca a discussão em jogo, a gente obriga o sistema a sair do lugar, mesmo que seja para no final falar: na sociedade brasileira a gente conseguiu dar cuidado paliativo universal e a gente não conseguiu legalizar as formas assistidas de morrer. Olha, tá sendo muito legal, conteúdo muito bom. Se eu vou te falar com você, a realidade, eu tenho que até avisar aqui depois o pessoal lá, liberar meu carro lá. Nós vamos prender eu. Mas o assunto tá muito bacana, gente. Deixa de compartilhar, não deixa de seguir aí, não. Segue, compartilha. O assunto foi muito interessante, está sendo muito interessante. E vou te falar uma coisa com você. Geralmente, quando o assunto ele prolonga, assim, você vê que é muito interessante. Eu vou te falar, assim, o nível de inteligência na área tá acima do comum. Muito bom, sério. E outra coisa... É porque é o seguinte, geralmente a pessoa fica retrucando para mim, eu tendo que falar: não, você solta, falou bem de todo esse momento. Eu queria falar um pouco do livro aqui, gente. Tá lá na nossa plataforma, tá? Dá um zoom aí para nós aí, por favor. A Vida Final, conversas difíceis demais para se ter em voz alta, tá lá com a gente lá. Eu queria poder falar um pouco aqui, eu queria que você falasse dos seus novos projetos agora e também falar também do livro também. Então, o livro, né, essa foi a primeira edição, agora vai ter uma nova edição, o livro vai ser relançado pela editora Oficina Raquel, em breve, acho que a pré-venda começa dia 2 de julho, podem me seguir lá no Instagram, que eu sempre divulgo as coisas, né, Cintia.paraújo. Eu tenho um romance que eu escrevi também, eu nunca tinha escrito ficção, e um livro infantil que eu espero conseguir publicar esse ano. Os dois são também sobre perdas, sobre luto, muito inspirados também, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e muito inspirados também na relação que eu vi com o mundo, assim, como eu comecei a ver o mundo depois que eu comecei a ver o mundo pelos olhos da minha filha, que é uma mudança muito radical, eu acho, né? Na forma como a gente enxerga as coisas, a vida e a relevância de tudo. E é isso, eu escrevo no Morte Sem Tabu, né? Para quem quiser acompanhar, eu, a Camila e a Jéssica, a gente escreve bastante, escreve textos para quem gosta da temática, a gente faz muitas entrevistas interessantes e com pessoas muito interessantes também, né? Que estão falando sobre os seus próprios lutos, enfim. E acho que é isso. E espero que realmente toque as pessoas, assim, leve a reflexões. Acho que
a gente precisa pensar. Eu acho que a gente precisa falar sobre morrer. Acho que falar sobre morrer é falar sobre viver. Quando a gente fala sobre morrer, a gente vive melhor. Nisso eu realmente acredito. Olha, eu vou fazer um fechamento diferente. Geralmente eu fecho no final aqui, mas hoje quem vai fechar vai ser você. Sabe por quê? Porque eu acho que você vai dar muito conselho de vida para as pessoas. Ó, eu vou agradecer a todo mundo, segue lá, mas agora vocês vão ver aqui, eu quero que você dê uma palavra aqui pro pessoal, com base em tudo que você viu sobre a vida. Você pode despedir do pessoal aí, mas eu quero que você que fale hoje, porque você tem uma mensagem maravilhosa, eu tenho certeza do seu coração. Você pode abrir seu coração e falar para as pessoas, tá bom? Obrigado, gente. Mas agora vai ser a Cíntia que vai fechar para dar uma dica motivacional para você, viu, meu amigo? Porque isso aqui foi um Talks maravilhoso. É engraçado que esse livro, de vez em quando, alguém coloca ele na sessão de autoajuda e eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, tira isso daí que a pessoa vai abrir esse livro e ficar em choque com as revelações, né, com as informações. Mas eu acho, né, pelo menos eu sinto isso, é esse retorno que eu recebo, que no final do livro ele pode começar um pouco doído, mas no final é isso, assim, ele traz essa vontade de viver mais, essa vontade de viver melhor, essa lembrança de que dá para fazer melhor quando a gente pensa que o nosso tempo pode acabar bem antes do que a gente imaginava, né? Essa é a primeira pergunta que está lá na Amazon, na descrição do livro, né? Quanto tempo você vai viver? A gente não sabe, ninguém sabe. Mesmo uma pessoa que está com uma doença muito grave e uma pessoa que está super saudável. Eu conto isso no livro também, que a minha mãe sobreviveu a várias pessoas que estavam ótimas quando ela adoeceu, inclusive ao médico dela, o neurocirurgião dela, que faleceu de um mal súbito aos 60 anos. Então, a vida é isso. A gente não tem controle, mas dá para fazer muita coisa sobre o que a gente tem controle com o tempo que a gente tem controle. Acho que vale pensar se você está vivendo da forma que você gostaria, se hoje a morte te encontrar, ela vai te encontrar vivo, ou se você está pensando, uma hora eu faço, uma hora eu quero, desde coisas bobas ou simples, como, eu gostaria de aprender a tocar piano, ou, eu queria poder almoçar com a minha mãe de vez em quando, eu queria conseguir visitar a minha mãe lá no Nordeste. Eu sei que, como eu disse, isso tem a ver com privilégio também, nem sempre tem dinheiro, nem sempre tem condição, mas quando essa estrutura funciona, quando as condições existem, vale pensar se não é a hora de aproveitar em vez de deixar o tempo para depois. Muito, muito, muito obrigada e um beijo grande para todo mundo. Valeu, obrigado.